Como Michel Foucault morreu? Michel Foucault foi um filósofo, historiador, crítico e sociólogo francês, frequentemente associado aos movimentos do estruturalismo, pós-estruturalismo e pós-modernismo do século XX. Michel Foucault nasceu em 15 de outubro de 1926, em uma família tradicional da província de Poitiers, no centro-oeste da França. Seu pai, Paul Foucault, era um eminente cirurgião, e esperava que seu filho seguisse sua profissão. O início de sua educação foi uma mistura de sucesso e mediocridade, porém quando ele entrou para o colégio dos jesuítas Saint-Santanislas, ele começou a se destacar. Após a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu entrar na prestigiada École Normale Supérieure em Paris, a tradicional porta de entrada para uma carreira acadêmica na França. Na École Normale, ele sofria de depressão aguda e ficou fascinado com a psicologia. Ele ingressou no Partido Comunista Francês de 1950 a 1953, introduzido no partido pelo proeminente filósofo marxista Louis Althusser. Ele acabou deixando o partido, devido a preocupações com o que estava acontecendo na União Soviética, e nunca foi um membro particularmente ativo. Em 1952, formou-se em psicologia, bem como em filosofia. Após um breve período lecionando na École Normale, ele assumiu o cargo de professor de psicologia na Universidade de Lille, de 1953 a 1954, mas logo ficou claro para ele que o ensino não era sua verdadeira vocação. De 1954 a 1958, seu amigo e mentor Georges Dumézil conseguiu para ele um cargo de delegado cultural francês, na Universidade de Uppsala, na Suécia, e depois ocupou cargos brevemente na Universidade de Varsóvia e na Universidade de Hamburgo. Ele retornou para a França só em 1960. Ele assumiu um cargo de filosofia na Universidade de Clermont-Ferrand, onde concluiu seu doutorado. Sua tese de doutorado foi posteriormente publicada com o título de História da Loucura, e foi extremamente bem recebida. Nessa mesma época ele conheceu Daniel Defert, com quem viveu em um relacionamento não monogâmico pelo resto de sua vida. Quando Defert foi enviado para a Tunísia para o serviço militar em 1965, Foucault assumiu um cargo na Universidade de Tunis. Foi aqui que ele lançou uma de suas obras mais populares, A Ordem do Discurso, que apesar de sua extensão e dificuldade, a obra foi responsável por trazer Foucault à proeminência como uma figura intelectual na França. A metade da década de 1960 viu o auge do interesse pelo estruturalismo, e Foucault foi rapidamente reconhecido como um dos mais novos pensadores que estava surgindo, embora ele sempre tenha rejeitado ser rotulado como um estruturalista. Ele foi muito afetado pelos distúrbios estudantis de maio de 1968, e voltou a Paris no outono de 1968. Após os distúrbios estudantis, uma nova universidade experimental, Paris VIII, foi estabelecida no subúrbio de Vincennes, e Foucault foi nomeado primeiro chefe do Departamento de Filosofia em dezembro de 1968. Ele nomeou principalmente jovens acadêmicos de esquerda, como Judith Miller, cujo radicalismo levou o Ministério da Educação a retirar o credenciamento do departamento. Foucault notoriamente também se juntou aos estudantes na ocupação de prédios da administração e na luta com a polícia. Em 1970, ele foi eleito para o corpo acadêmico de maior prestígio da França, o Collège de France, como professor de História dos Sistemas de Pensamento, cargo que manteve até sua morte. O envolvimento político de Foucault aumentou ainda mais, incluindo a fundação do Grupo de Informação Prisional, uma organização criada para expressar as preocupações dos prisioneiros e outros grupos marginalizados. No final dos anos 1970, o ativismo político na França diminuiu com a desilusão de muitos militantes de esquerda, alguns dos quais romperam com o marxismo para formar os chamados novos filósofos, muitas vezes citando Foucault como sua maior influência. Ele continuou a escrever, incluindo os primeiros volumes de um projeto de 6 volumes, A História da Sexualidade, que ele nunca chegou a concluir. Em 1979, ele fez 2 viagens ao Irã, realizando extensas e polêmicas entrevistas com protagonistas políticos em apoio ao novo governo interino ali estabelecido após a Revolução Iraniana. Em 1984,
Foucault descobriu que tinha AIDS. No entanto, as circunstâncias precisas de como ele contraiu o vírus não são conhecidas, já que Foucault era muito discreto sobre sua vida pessoal. A AIDS era uma doença pouco compreendida na época e havia um estigma significativo associado a ela. Foucault optou por manter sua condição em sigilo e não compartilhou publicamente os detalhes da doença. Nos últimos dias de sua vida, Foucault estava em estado debilitado devido à progressão da doença. Ele estava internado no Hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, onde recebia cuidados médicos. De acordo com relatos, seu estado de saúde era precário, e ele estava muito fraco e magro. Durante seu tempo no hospital, Foucault recebeu visitas de amigos e colegas, incluindo o filósofo Gilles Deleuze. Essas visitas foram descritas como momentos de apoio e conforto emocional para Foucault, que estava enfrentando sua própria mortalidade. Além das visitas, Foucault continuou a se dedicar ao seu trabalho acadêmico mesmo em seu leito de hospital. Ele recebeu materiais de pesquisa e manuscritos para revisar e continuar seus escritos. Apesar de sua condição debilitada, ele estava determinado a contribuir intelectualmente até o fim. No dia 25 de junho de 1984, Foucault faleceu no hospital. A causa oficial de sua morte foi uma septicemia, uma infecção generalizada, agravada pela fraqueza de seu sistema imunológico enfraquecido pela AIDS. Ele estava com 57 anos. Sua morte foi recebida com grande pesar pela comunidade intelectual e acadêmica, que perdeu um dos pensadores mais influentes do século XX. Suas contribuições para a filosofia, a teoria social e os estudos culturais continuam a ser estudadas e debatidas até os dias de hoje. Seus escritos sobre poder, disciplina, vigilância e sexualidade têm sido particularmente influentes e moldaram o campo dos estudos críticos. E foi assim que Michel Foucault morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.